Hoje eu quero continuar um pouco o assunto de domingo, e eu falei sobre o amor. Hoje eu quero falar do desafio que é amar como Jesus amou. Vamos lá em 1 João capítulo 3, vamos ler bastante escrituras aqui. 1 João capítulo 3, versículo 18. E tomara que a gente saia daqui decididos a aumentar o nosso amor um pelo outro. A igreja é um termômetro, né, do amor que nós temos por Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que 1 João fala é que não dá para amar à distância, né? Jesus, ele não nos amou à distância. Ele não ficou lá do céu aparecendo em algumas, tendo algumas aparições aqui na terra e falando: olha, faça isso, faça aquilo. Ele veio como homem, sofreu como homem para mostrar que é possível amar. Ele tocou, ele sentiu, né? Quantas vezes nós vemos milagres de Jesus, quando ele cura leproso, cego, ele tocava, ele podia fazer a distância, ele podia clicar os dedos e tudo está resolvido. Mas não, Jesus, que ele fazia, ele tocava. E o amor é importante ter o toque, não é? É importante esse contato físico. Imagina como seria a igreja se todo mundo somente assistisse aos cultos de casa e uma vez por mês nos reuníssemos para estarmos juntos. Você acha que o convívio seria igual? Você acha que seria bom estar aqui? Não é, é diferente. Deus planejou a igreja nesse sentido, para que a gente estivesse um com o outro, para que o nosso amor não seja só de falar: eu te amo, meu irmão, mas para que realmente acontecesse isso no nosso meio. Não dá para amar à distância na igreja. Ele nos falou, e aqui na Bíblia fala: olha, se seu irmão precisa de algo, você precisa ajudar, você precisa sentir, você precisa se envolver. E eu queria abrir com essa escritura para que cada um aqui reflita: seu amor é assim, é de ação, né? As pessoas te conhecem por alguém que age. Ontem eu estava tendo uma conversa com meu filho, né? E quando seu filho cresce, você precisa conversar muito. E falando sobre ler a Bíblia, ele: não, mas eu não sinto ainda, né? Eu quero ler quando eu sentir vontade. Eu falei: imagina se eu e a sua mãe fôssemos cuidar de você só quando tivéssemos vontade. Não estou com vontade de fazer comida para você não, passa fome aí. Muito bom, mano. Eu não estou com vontade de conversar com você. Então, se a gente fosse movido pelas vontades, seríamos muito fracos no amor. Eu falei: olha, com Deus é a mesma coisa, você tem que decidir, obedecer e agir. Vai lá, lê a sua Bíblia, vai lá. Se você não está tão afim, se esforça, obedece, porque Deus trabalha na ação. Irmãos, Deus não vai trabalhar quando você está no pause, quando você não está agindo. Isso é muito importante. Vamos lá em 1 João capítulo 4, e depois eu vou colocar algumas situações em que nós podemos praticar mais o amor na igreja. 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21. Olha o que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. Isso é desafiante, porque a Bíblia está falando o quê? Se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. Para Deus, Ele não concebe a ideia de que você o ama, mas você tem alguma rixa com alguém. Você não ama seu irmão. É incompatível. Como que você pode amar a Deus a quem não vê? E não amar o seu irmão a quem vê?
E isso nos chama a um desafio, irmãos. Não dá para estarmos aqui na igreja sem se envolver nesse nível. Aí eu estive pensando, né? Como que a gente pratica isso na igreja? O amor, ele vem, ele fala, aqui está falando o quê? Quem amou primeiro a quem? Deus nos amou primeiro. Ninguém aqui chegou amando a Deus ao ponto de Deus falar, nossa, eu vou amar essa pessoa porque ela me amou primeiro. Ninguém. Mesmo antes de que você e eu decidíssemos arrepender dos nossos pecados, Jesus já havia morrido por você e por mim. Então isso é fato. O amor de Deus começou primeiro. Aí quando você conhece o amor de Deus, o que acontece com você? Você realmente quer amar a Deus. Você é impelido ao quê? A amar outros. Não dá para amar a Deus e sermos somente frequentadores de igreja. Não dá para amar a Deus e só ser aquele que vem para receber na igreja. Quando você ama a Deus, você também vai amar os irmãos. Você sabe, você sente esse compromisso de amar. Falta de amor aos irmãos é sinal de uma relação fraca com Deus. Se você não está tão bem com Deus, vir na igreja, ter convívio, não é tão mais importante como era antes. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que o culto é vir aqui, cantar, escutar uma pregação e ir embora. Isso é a parte do culto. Que outras partes nós temos no culto? Que você pode falar além disso? Encorajamento. Encorajamento, né? Nós precisamos vir para encorajar uns aos outros. Quem aqui já não foi encorajado num convívio? Levanta a mão. Vou repetir. Quem aqui foi encorajado num convívio? Levanta a mão. Muito bom. A gente fala quem aqui não foi, mas você tem que entender, né? Puxa, às vezes você nem... Eu já vim várias vezes realmente para participar e tal. E de repente você tem um convívio que você nem espera, mas que te anima tanto. Você escuta uma história, alguém fala, puxa, eu fiquei preocupado com você. Já fala, uma semana te vi rapidinho, como é que você estava? E tal, e fica preocupado. Isso te encoraja, porque você sabe que as pessoas demonstram amor por você. Ou às vezes você vem, alguém está precisando tanto de uma palavra, você nem sabia que você ia ser usado dessa maneira. E você vai lá, tem uma conversa, e essa conversa muda a visão espiritual de alguém. Isso é culto, isso é cultuar a Deus. Nós não podemos perder isso, achar que eu vou lá, vou orar, vou ler e tchau. Uma igreja assim é morta. Cristo não criou a igreja só para você ter um compromisso na semana. Ele criou para que a gente vivêssemos como irmãos, um encorajando o outro, desafiando, falando das evidências de Deus. Vamos lá em 1 João capítulo 1, pensando nesse contexto de amar na igreja. E eu fiquei animado quando João escreve assim, no versículo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João, o que ele fala? Olha, eu estou tentando transmitir para vocês o que eu vi, o que eu toquei, o que eu senti, para que você seja encorajado, para que a sua alegria seja completa como a minha é. E eu pensei, é tão importante nós passarmos aquilo que Deus tem feito em nossa vida para outros, compartilhar. Cada um, como eu orei, que cada um tem alguma coisa grande que Deus fez por você. Talvez quando você ainda não era um cristão, situações na sua vida, você lembra de situações? Eu lembro de situações na minha vida que eu nem estava preocupado com Deus, e mais tarde eu entendi que Deus estava me ensinando coisas. Eu vou contar uma delas.
Uma vez eu nem era cristão, eu ia numa igreja, frequentava. E eu lembro assim, eu vou na missa rapidinho, já entenderam, né? Então eu vou mais cedo. Eu vou mais cedo porque eu vou jogar bola. E aí uma tia minha falou, olha, não põe Deus em segundo lugar não. Eu, não, que é isso, tia, eu vou jogar bola. Eu fui rapidinho lá, saí, nem cumpri minha missão lá rapidinho, saí na metade. E fui jogar bola. Claro, né, jogando, aquela desenvoltura toda. E do nada, um rapaz tocou em mim, eu caí, quebrei o braço. Quando eu olhei pro meu braço, eu nem senti dor, meu braço estava como uma escadinha, todo arrebentado. Sabe o que veio na hora? Coloquei Deus em segundo lugar. Fui castigado. E aí, nossa, fui lá, e depois... Mas depois eu fui pensar o quanto isso me marcou, de pensar, Deus realmente é sério com a minha dedicação. Estou falando, talvez para você não, é coincidência, que isso, mas não seja legalista, né? Mas me ajudou espiritualmente a ter um respeito por Deus. Aí eu me tornei um cristão, né? Agora vai estar tudo certo. E eu lembro uma vez, irmão, não sei se eu já devo ter contado, numa saída, eu estava lá com a irmã, resolvendo meu coração com ela comigo, e aí eu fui entraram bandidos no ônibus, eu nem notei. Você lembra aquele relógio Champion, né? Você trocava a pulseira, eu tinha um bonitão, agora voltou de novo. Eu estava com o meu lá reluzente no ônibus, indo pro Shopping Morumbi lá em São Paulo, e os manos, não era corintiano, não sei, olha o preconceito. E eu lembro que eu fui assaltado, de repente eu reagi. E a brigaiada, que cristão é esse, né? Mas eu reagi. O menino me pediu o relógio, eu falei, não vou. Aí eu voltou aquelas raízes do capão, não vou dar relógio com ele nenhum. Eu chutei o menino, ele me deu um soco no olho, eu fui pra cima dele. Foi uma coisa violenta. E eu tinha um amigo que tinha acabado de ser batizado. Eu falei, não, eu chamava ele de negão, negão, de trás é seu aí. Aquele esquema, né, do capão, né? E fui pra cima. Você vê assim tão calminho, né? Mas juventude, né? O que acontece? Tinha mais 5 atrás e 2 armados. Aí eu só lembro que o meu amigo, um pegou ele pelo pescoço e apontou o revólver na cabeça dele, e o outro apontou pra mim e falou, se você não parar eu vou te matar. Aí eu parei, sei que eu apanhei tanto aquele dia. Apanhei tanto. Eu tive uma hemorragia nesse pequeno olho aqui, né? O menino, ele tinha a mão pequenininha e acertava só o meu olho. E eu lembro que estourou todos os meus vasos sanguíneos do olho. Se olhasse pra mim, parecia que eu era cego. E na época eu estava convidando um rapaz na rua, ele foi até batizado. Ele falou, eu só vim na igreja que eu achei que você era cego, eu fiquei com dó de você. Deus tinha um propósito. Mas eu lembro que eu ficava no culto, eu usava óculos escuros e a gente reunia no cinema. E o pessoal perguntava, por que você está de óculos escuros? E quando eu tirava o óculos, sabe aquele grito, você dá um passo para trás, que é isso? Aí eu tinha que explicar, cheio de vergonha. Não, eu reagi, mas coisa da juventude, não tive juízo, não aguentei. Mas resumindo a história, irmãos, eu estava pensando hoje, eu poderia ser mais uma estatística, né? Que nessa fase de 18, estava vendo sobre a violência, de 13 a 21 anos, ocorrem os maiores assassinatos e os homens estão envolvidos. Eu falei, gente, eu podia ser uma estatística. Eu podia estar completamente, hoje nem mais pó era, né? Podia estar morto. Mas de alguma maneira Deus me livrou. Quando eu te contar, eu lembro, só para você entender, o menino agarrou minha cabeça entre as pernas e começou a me dar coronhada. Eu tenho até uma marquinha aqui depois, se você não acreditar, você pode vir aqui, ó. E deu uma cicatriz que eu tenho, eu comecei a sangrar. E aí ele desistiu e me deixaram, mas normalmente você é assassinado ali, é sangue frio, né? E eu penso assim, essa é uma história que Deus me livrou. E aí eu penso de novo, Deus tem alguma coisa. Aí eu lembro que depois que acabou a história de violência, eu fiquei calminho. Mas eu me lembro que quando eu me tornei um cristão, quando eu entrei na igreja, né, eu fui batizado muito rápido. E quando eu fui no primeiro culto, eu estava saindo uma missão para o Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, irmãos, eu nunca pensei, nem sonhava em pregar a palavra de Deus, eu queria viver outras coisas. Mas naquele dia eu fiquei tão tocado, eu falei, é isso que eu quero. Na próxima eu vou.
Mal sabia que Deus estava preparando, e realmente a próxima missão era para Belo Horizonte. Aí eu já tinha conhecido a Mineirinha, que era a Denise, né? Deus já estava trabalhando, fechando o cerco. E eu vim. E tantas outras coisas que aconteceram na vida cristã, que a gente só tem como passar para o outro convivendo. E você tem um monte de coisa. Tem coisas que você sofreu, que você errou, que você pecou, que hoje Deus pode usar para ajudar alguém. Tem vitórias que você teve na sua vida, que você tem, que Deus vai usar para ajudar alguém. Não é só para você. Imagina se eu pego todas as minhas histórias e fico só para mim. Quem que eu vou? E é isso que nós lemos no comecinho de 1 João, que ele fala: olha, eu estou falando essas coisas para encorajar vocês. Coisas que eu vi. A igreja se torna viva, irmãos, quando cada um faz o que o amor de Deus fez por você. Olha, tem a história do Nicolas, né? Quando a gente foi adotá-lo. Poxa, essa história é comovente, né? Eu lembro do dia até hoje, quando a gente estava fazendo todo o processo bonitinho, certinho, entrou um outro casal no meio, né? De maneira errada, que o Paraguai é tudo no jeitinho, né? E nós tivemos que orar para confiar em Deus mesmo. E o Leandro discipulava a gente e falava: ó, Marcos, confia em Deus. Se esse menino é para ser seu filho, ele vai ser. Se não é, você tem que entregar. E não é fácil você orar, porque a gente já tinha o contato, já ouvia como nosso filho. E eu lembro o dia que eu e Denise ajoelhamos, choramos pra caramba, entregamos o Nicolas na mão de Deus. No outro dia o casal foi para os Estados Unidos. Naquela época já para os Estados Unidos era demais, né? Eles receberam uma proposta, foram para lá, caminho aberto. E deu 2, 3 dias dessa oração, o Nicolas estava com a gente. E eu lembro, né, eu pegando o Nicolas assim, entrando escondidinho na igreja. Todo mundo estava orando já por ele. E depois apresentando. Eu tenho uma foto lá, porque eles foram em casa. Sabe aquela do Rei Leão, que ele pega o leãozinho e levanta? É muito parecido. Eu pego o Nicolas e nem sabe o que estava acontecendo, coitado. Assustado, e levanta. E aquilo honrou tanto a Deus, porque todo mundo estava orando. Aquilo nos ligou eternamente. As pessoas nunca esquecem desse momento. Coisas que Deus fez. São histórias que você não vai saber se você não convive. Se você não está falando do que Deus está fazendo por você, das coisas que Deus está te livrando, das coisas que Deus tem te mostrado. Às vezes algo que você leu que te tocou tanto, que mudou a sua maneira de pensar. Quando nós estávamos aflitos e oramos, e em seguida Deus respondeu. Quando nós estávamos sem direção e você lê uma escritura que te abre a mente, que muda o seu rumo. Imagina se tudo isso ficasse só para você. E nós, irmãos, precisamos praticar isso na igreja. Para quem você tem passado o amor de Deus? Ó, Deus tem feito isso por mim. Vai fazer por você. Olha, você pode mudar. Olha, eu também era assim. Olha o que Deus fez. Meu casamento era assim. Meu filho era assim. Nós temos que fortalecer a nossa comunhão, irmãos. Quando que a gente pode fazer isso? Além do culto. Eu estava pensando nas saídas, né? Não é só os solteiros que tem que ter saído, os casados também. Mas saída é algo tão legal, né? Eu lembro que antes de eu decidir namorar, eu falei: olha, eu quero sair com cada irmã da igreja, eu quero conhecer cada um. E eu conheci tantas histórias incríveis, coisas que foram sendo depositadas no meu coração. E é legal quando você vai numa conferência e você encontra essas pessoas e você lembra do encorajamento, você lembra das conversas. Não era algo pouco, é algo que te uniu, uma experiência, uma palavra, sabe? Um contato que realmente marcou a sua vida. E é triste se você é solteiro e não está tendo saída. Você está desperdiçando algo tão bom. Um momento de poder falar, tomara que a gente consiga passar esse coração os que viveram intensamente, né? Nossa época, né, David, o pessoal mais antigo, todo sábado, saída todo sábado. E muitos de nós na antiga temos fortes relacionamentos, até casamos, né, alguns de nós, por causa das saídas. Não estou falando que você vai ter para casar, nada disso. Ter, porque é uma maneira de encorajar um outro, né, de conhecer. Não é só, quanto que eu vou gastar, como vai ser. Tenha para encorajar, vale a pena.
Outras coisas, irmãos, que eu sinto que nós podemos aproveitar mais, uma delas é o convívio que eu já falei, mas eu acho que nós temos perdido, e agora é para os pais que eu estou falando, a oportunidade de encorajar mais um ao outro. A oportunidade de buscar ajuda um com o outro para os nossos filhos. Talvez tem coisas que você faz com seu filho que é incrível, que pode te direcionar. Eu tive convívio com o irmão, ele falou umas coisas que ele faz com o filho dele, batata, eu vou aplicar lá em casa, e dá certo. Você sai direcionado, encorajado. Tem alguns de nós, irmãos, que estamos sofrendo porque não abrimos com ninguém a nossa vida, porque estamos sofrendo sozinhos. Talvez o seu filho está super rebelde, talvez o seu filho tenha falado coisas duras contra você e você não busca ajuda. Talvez você sente até falta de esperança já, e talvez o seu caso seja muito complicado, e talvez ninguém tenha a solução ou saiba como fazer, mas pode orar junto com você. Imagina mais pessoas orando por você. Imagina você vendo a sua casa sendo mudada por causa das orações. Isso vai te unir aos irmãos. Alguns de nós não estamos sendo abertos com nossos casamentos. Estamos sofrendo, tratando mal um ao outro, não queremos expor, com medo, perdendo a oportunidade de sermos ajudados. Alguém tem alguma coisa que você não tem e pode te ajudar, ou que você tem e pode encorajar outro. Mas a importância, irmãos, a importância da gente se abrir para os relacionamentos na igreja. O amor, ele tem que ser de toque, ele tem que ser de verdade. Ele não pode ser superficial, tá tudo bem, tudo legal. Nós temos que falar. Eu falo, quando o bicho pega comigo, eu falo para todo mundo. O coitadinho às vezes está até desafiado lá. Nossa, pá, você falou isso? Eu falei. Toma cuidado quando você for falar com ele, viu? Mas eu falo porque eu não quero estar sozinho. Graças a Deus que tem igreja. Eu fico feliz que tem outros irmãos com os filhos mais velhos que o meu, porque eu vou na cola. E aí, tá dando certo? E aí? O que eu não devo fazer? E o que eu devo fazer? Irmãos, isso é uma força. Isso é uma força. Outra coisa que nós podemos encorajar é quem está estudando a Bíblia. Você lembra quando você estava estudando a Bíblia? É tão importante o encorajamento. É tão importante quando alguém fala assim: ó, eu estou orando por você. Cara, o que é isso? Irmão, nós não podemos ser mais insensíveis às pessoas que estudam a Bíblia. Você sabe que está estudando? Não, está estudando com fulano lá. Eu vou ter meu convívio aqui, eu vou fazer minhas coisinhas. E sei lá, o cara que está estudando a Bíblia, a mulher, é ela que cuida ali. E a gente não vai lá para saber, para encorajar. Talvez essa pessoa pode abrir com você algo que ela não está conseguindo vencer. E você pode ser a fonte, como foi João, para falar: olha, isso aqui é para encorajar. Isso é para que você se aproxime de Deus. Pratique, mas saiba quem está estudando a Bíblia. Pergunte: quem foi batizado esse ano? Quantas pessoas você tem encorajado dos cristãos novos? Nós precisamos, irmãos, praticar. Vem um visitante, olha, que ele saia aqui crítico porque muita gente falou com ele, e não que ele saia crítico porque ninguém conversou com ele. Eu lembro que antes as pessoas saíam críticas de tanto que era apurrinhada no culto. E aí, eu lembro uma vez, eu ainda nem estava estudando a Bíblia, eu fui numa peça que a igreja fez. Meu irmão me arrastou. Eu já não aguentava mais. E aí, tudo bem? Como é que você está? Ah, o sermão do Marcelo, né? Ah, que legal. Dava um segundo, vinha outro com as mesmas perguntas. Aí eu quase falava assim, ó, fala com aquele rapaz ali que ele sabe tudo já. Você saía incomodado de tanto interesse. Irmão, nós precisamos fazer isso. Não vem aqui, pega suas coisas e olha a sua volta. Olha um visitante, se interessa pela vida dele. Isso é amor. Talvez vai ser até mais profundo que a pregação para ele. Talvez vai tocá-lo muito mais do que as canções, do que for. Tenha a compaixão de entender o que é estudar a Bíblia quando você está para sair das trevas. Quando eu falei domingo, você precisa estar disponível para ajudar essas pessoas, porque não é fácil, irmãos. Não foi fácil que nós saíssemos das trevas.
Não é fácil nos manter na luz. Precisamos desse amor diário, desse contato, falar do que Deus fez. As pessoas precisam ter essa referência. Outra coisa, irmãos, um lugar ótimo para a gente praticar o amor são os bate-papos. Bate-papo é um lugar excelente para você levar amigos, para você ter ótimos convívios, para você criar amizade mais íntima mesmo. Não trata bate-papo com mais uma reunião. Não pode ser. Tem que ser um lugar legal, um lugar que você tem prazer, onde você quer levar os seus amigos, para que eles sintam que é um pouquinho do amor da igreja. Como são os nossos bate-papos? Às vezes, irmãos, o bate-papo virou um clube. Você vai lá, fala do futebol, fala que o Corinthians foi campeão do mundo, fala que foi bicampeão. Aí o cara fala, não, mas que título é esse? Não, vai lá na FIFA que você vai ver, né? E não sei, aí você falou, parece que foi super legal. Conteúdo. Isso não é amor, isso é normal. Isso aí, até no ônibus você fala assim. Um estranho você pode ter esse tipo de conversa. Mas, irmão, nós precisamos colocar, expor nossos corações. Saída, convívio, os pais, nossos casamentos, tantos bate-papos, estudos bíblicos, tantas oportunidades que nós temos. Se você tem fugido dessas coisas, não questiona a igreja, questiona o seu amor por Deus. Porque isso não é algo natural. Isso vem do seu amor por Deus. Quando você está unido com Deus, você é compelido a isso, a estar com as pessoas. A igreja seria morta sem essa preocupação um com o outro. Efésios 2, versículo 19, olha o que fala. Como que a igreja tem que crescer. Depois eu vou entrar em assuntos polêmicos. Só para a gente ter uma referência, Efésios 2, versículo 19. Ele fala assim, ó, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A Bíblia, irmãos, tem várias promessas individuais. O seu corpo é o templo, né, que a salvação é individual. Mas nesse caso, quando se refere à igreja, o que ele fala? Sobre a palavra de Deus, nós temos que ser edificados. E crescer como? Cada um do seu lado, do seu jeito? Crescer juntos. Não, a gente não pode estar satisfeito de ter uma parte crescendo e outra atrofiada. Não é normal. Todos nós precisamos ter essa preocupação para que a igreja cresça, cada um crescendo, a igreja, o corpo vai crescendo juntos. Não dá para buscar satisfação pessoal na igreja. Eu me sinto bem aqui. Alguns buscam igreja para se sentir bem, para se edificar. E esquece que a edificação tem que ser mútua. É todo mundo, nós estamos no mesmo barco. Não adianta você ficar mal com o outro. Olha, é todo mundo junto. Não adianta, a igreja não é só batizar. Vamos batizar um monte de gente. Está crescendo. Mas tem que cuidar, tem que amar. E aquele que está fraco, vamos lá. É um trabalho árduo. E amor não é fácil. A Bíblia fala, em cima das Escrituras, da palavra de Deus, cresçam juntos. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Você sente assim? Quando a igreja cresce, você fica feliz. Quando ela está lutando, você também luta. Não, eu estou só preocupado com o meu bem-estar, do meu jeito, da minha maneira. Nós já tivemos sérios problemas por isso, irmãos. E a Bíblia fala, não, tem que crescer junto. Se tem uma coisa empacando, vamos resolver, vamos lidar, mas vamos juntos. Não há alegria nenhuma, não há vitória nenhuma em um grupo mais que o outro, não tem nada a ver. Essa questão de grupos é só para a gente se estruturar.
Mas o importante é que todos são importantes. Jesus não morreu só para os jovens, para os universitários, para os solteiros, só para os casados. Morreu por todos. Ressuscitou por todos. E todos nós, estilo das Escrituras, encorajando um ao outro, precisamos crescer juntos. Todos são importantes. Bom, mas tem um preço para esse crescimento juntos. Vamos em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Versículo 15 ao 17. Diz o seguinte: se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse Mateus 18, ele não é fácil de ser entendido. Ele fala sobre a ética na igreja, a ética cristã, como lidar com algumas situações, como deveria ser o nosso trato, e dar alguns passos aqui. Então, primeiro nós vamos falar sobre a relação quando você tem um problema com alguém. Eu estava pensando que quando a gente tem filho e ele é um bebezinho, é tão fácil amar um bebezinho, não é? Puxa, ele é fofinho, ele anda, ele fala papai, mamãe, com aquele olhar, né? É tanto carinho, né? Ele pode até fazer cocô e você aguenta, você vai limpar, mas porque ele, até limpando, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu não aguentei, já veio aquela ânsia de vômito, né? Mas depois, igual você ama tanto, você quer fazer, e depois, irmãos, já estava até quase provando, né? O que ele comeu hoje? De tão normal que fica, credo, né? Mas o amor supera, até você se transforma, porque ele sorri, ele faz ninguém, quando ele está tomando banho, a gracinha, joga água. Mas quando o bichinho começa a crescer, começa a te desafiar, começa a te xingar, começa a colocar as garrinhas de fora, já não é tão fácil assim, amor. Imagina se a gente fosse tratar um ao outro assim: ah, não, eu gostava de você quando você não dava trabalho, quando a gente não discutia, quando você era totalmente submisso. Agora que você me dá trabalho, você não é mais meu irmão, se afaste de mim. Imagina eu falar isso pro meu filho: eu só gostava de você quando você era bebê, agora eu não gosto mais porque você é ruim, você ataca. Mas quando a gente vai crescendo, né, irmãos, os nossos laços mais íntimos são os que mais nos ferem. Se a nossa igreja não fosse íntima, ninguém ia ferir ninguém. Se eu encontrar uma vez por mês, não ia ferir ninguém, né? Ah, beleza, tal, acabou, vai embora. Mas quando você é íntimo, você fere, porque você é cheio de pecado. E aí você precisa praticar o amor. Na igreja você vai encontrar isso. Por isso que essa escritura está aqui, para te ajudar a lidar com a situação. Você não pode permitir nada que alimente a sua ira contra alguém, nada que alimente você se afastar de alguém. É mais fácil falar assim, olha, muitos pais fazem isso: ah, sabe uma coisa, faz se você quiser. Às vezes eu tenho conversa com ele, vontade de falar: amigo, então faz se quer, cara, não toma mais banho, não escova mais o dente, não estuda, faz o que você quiser. Mas a gente não tem coragem de fazer isso.
Porque você sabe em que vai terminar. Eu falo para ele assim: é por isso que Deus põe os pais como autoridade, porque precisa. Mas irmãos, imagina se nós somos assim na igreja. Ah, sabe uma coisa, fulano ali, eu não vou nem falar mais. Deixa ele para lá e eu para cá. Esquece. Você acha que é isso que vai? Você acha que é isso que é amor? A Bíblia fala, olha, se tem, vai e resolve. Não é fácil resolver. Não são as conversas que nós queremos ter. Nós a vida inteira fugimos de conversas assim. Era mais fácil falar mal do vizinho, mais fácil falar mal do amigo de trabalho, meter o pau no patrão, do que ir resolver. E quando nós nos tornamos cristãos, o que nós vemos é que Jesus resolvia as coisas. E ele fala, você precisa resolver, porque isso te aproxima em vez de te afastar. Nós vamos perder muito, irmão, se a gente se afasta. Não tenha mais medo. Alguns de nós temos medo de relacionamentos mais íntimos, porque você sabe que você vai ser ferido. Então, para evitar problema, eu fico lá, você fica aqui, a gente vai levando. Isso não é a propósito do cristianismo. Isso não é amor como Jesus amou. Jesus, olha, quando Jesus é traído por Pedro, ele vai, ele ressuscita, ele volta para Pedro e fala, Pedro, você me ama? 3 vezes. Para resolver definitivamente com Pedro. E nós sabemos quem se tornou Pedro. Irmão, nós precisamos. Olha, se você passou esse ano inteiro sem resolver, não começa o novo ano com o mesmo coração. Às vezes você talvez não tenha maturidade de resolver. Você não tem a capacidade. Busca ajuda, olha, nunca querendo chamar outro para o seu lado. Que isso também é perigoso. Mas é tempo de resolver. E não permitir que nada alimente você estar afastado de outro. Porque isso não faz parte do plano de Deus. Essa passagem, a essência dela é lute pela união. Não permita. Às vezes alguém tem uma ação com você que nem é o que você está pensando. Mas se você não trata isso, vai virar o que você está pensando no seu coração. E aí você já olha para a pessoa assim, né? A pessoa nem sabe porque você não fala mais com ela, porque você evita. Mas dentro do seu coração tem um monte de coisa. Satanás já minou seu coração e já dominou. E tudo fica ruim. Deus não está nessa atitude. E olha, irmãos, eu vou ler mais escrituras que falam também quando a gente não quero falar pega alguém pecando, descobre, mas quando a situação aparece, nós também temos que amar na situação. E aqui ele vai, olha, se você falou a sua, não deu certo, chama alguém, resolve, se não ouvir, trata como cobrador de impostos, ou o quê? Um pagão. É difícil também você pensar assim. Porque eu posso pegar e falar, então, ó, você está marcado, eu não quero mais conversa com você. Você não presta. Você é podre. Mas eu penso, e como é que Jesus tratou os pagãos? E como Jesus tratou os cobradores de impostos? Em uma das passagens ele fala, olha, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino do céu de vocês não. Então para mim é claro que quando alguém quer viver no pecado, você precisa marcar, saber quem ele é. Ó, esse irmão, essa pessoa talvez nem é mais nosso irmão, não é assim que vive, mas igual eu vou ter compaixão, vou amar. Não é tolerar. Não é fingir que, deixa ele aí no cantinho. Porque alguns são hipócritas. Não tem que mandar embora, não tem que falar nada disso. Mas deixa no cantinho, não se envolve. Não, deixa lá, ele põe escanteio. Tem que lidar, tem que lidar. Mas sempre é com amor. Se essa pessoa não quer nada sobre Deus, um dia ela vai sair da igreja, pelo menos ela tem que entender que foi da parte de Deus e não de homens. E não da sua ira, mas do seu amor por ele. Ou por ela. Mas que não seja da sua ira. E ele fala aqui também, né? Olha, se você... O que você liga aqui é desligado, que é ligado aqui é ligado no céu, que é desligado aqui é desligado no céu. Olha, não ache que você e eu temos o poder de salvar ou condenar alguém.
Ah, saiu da igreja, tá condenado. Ah, você aqui, desliguei. Eu não quero ter essa responsabilidade. Eu acho que é muito mais uma conexão espiritual do que quem entra e quem sai. E aí entra outro assunto que fala, ó, se dois se colocam de acordo, Deus vai dar. Eu já combinei com o Braulio, vamos, Mega Sena, né, Braulio? Você vai orar por mim, você concorda, já falei que vou dar uma comissão para ele. Então Deus vai dar para mim? O que é isso, irmãos? Tomar. Mas imagina se a gente levar literalmente isso. Irmãos, Deus responde cada oração, falando sim ou falando não. Mas o mais importante disso é você estar com alguém orando. Dois orando. Irmãos, nós vamos orar mais juntos. Passar tempo juntos. Alguns de nós faz tempo que não ora com alguém, nem com a esposa. Imagina com outro irmão ou com alguma irmã. Gastar tempo. É fácil? Não é. Às vezes é lá na Praça do Papa, frio, no horário muito cedo. Às vezes é no horário que você queria descansar. Mas o amor nos compele a isso. Vou orar junto com o meu irmão. Vou encorajar e ser encorajado. É mais fácil orar junto. Ah, pensou fulano lá. Mas é muito melhor, irmãos, quando oramos juntos pela mesma coisa. E esse é o princípio disso aqui. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Então a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo que há muitos lugares para praticar o amor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, estamos terminando. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém, irmãos? Amém. Amor perdoa pecados. Agora não é porque você é tão amoroso que você põe a mão e a pessoa está perdoada. Mas quando você ama, você se envolve, essa pessoa se arrepende, vai para Deus. Quando estudamos a Bíblia com alguém, nos envolvemos a tal ponto, amamos de tal maneira que nós vimos Deus perdoar os pecados. Pessoas que já não tinham mais esperança. Pessoas que vieram de abortos, de abusos, que tinham raiva, um ódio no coração. Pessoas que eram viciadas. Ou pessoas que tinham uma vida normal, mas deprimidas, mentirosas, sem esperança. E quando conheceram o nosso amor, entenderam que é o amor de Deus, se arrependeram, foram batizadas. E você viu muitos pecados serem perdoados. Ou quando algum de nós se enfraquece, você amorosamente entra, passa tempo, restaura essa pessoa e a vê de volta com os muitos pecados perdoados. Irmãos, isso é algo incrível que o amor pode fazer. Arrancar a podridão do pecado na vida de alguém. Talvez você conheça pessoas assim, que você talvez nem tenha fé. Mas o que Pedro está falando, olha, amor perdoa pecados. Às vezes nós queremos ser justos demais, duros demais, e você não vê ninguém mudando. Olha o que fala aqui em Tiago capítulo 2. E eu gosto muito dessa escritura. Que ele fala no versículo 12, ele fala: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, a Bíblia está falando, ó, você vai julgar, você vai agir, tenha misericórdia. Porque a misericórdia, ela vai triunfar sobre a justiça, sobre o juízo, sobre o legalismo. Eu penso, se Deus não tivesse misericórdia da gente, não teria um aqui. Teria um. Às vezes, irmão, nós somos fortes em algo, e essa é uma dificuldade que eu tenho. Quando você é muito forte numa área,
você se torna um pouco você não tolera essa fraqueza em alguém. Não sei se eu fui claro. Agora, quando você é fraco numa coisa, você quer que as pessoas tolerem, tenham compaixão. Precisamos aprender isso com o outro. É ajudar, é entrar, é lidar com a coisa, mas cheio de misericórdia. Porque se a gente toda vez que errar e alguém vier muito com ânsia de só fazer a justiça, você não é encorajado a abrir sua vida. Você vai se fechando. Você vai, se eu falar isso, vão arrancar minha cabeça. Se eu falar isso, eu vou ser podado, não vão querer mais falar comigo. Não dá para ser assim. Temos que ter misericórdia. Porque Deus, Ele é cheio de misericórdia. Isso triunfa, irmãos. Isso dá triunfo. Olha Gálatas 6, versículo 1. Já vamos terminar. Já que é a última do ano, vamos aproveitar, né? Né, João? Versículo 1 fala: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Essa escritura é desafiante, porque ele fala: você surpreendeu alguém no pecado. Não é que essa pessoa foi aberta, está buscando, você surpreendeu. Você está vivendo o pecado, talvez te enganando, e você peguei. Ele fala: olha, tem que lidar, mas seja manso. Irmãos, isso é uma dificuldade. Às vezes eu estou com o Nicolas lidando com o caráter dele, quando ele fala umas coisas, ou quando eu pego ele em alguma falha, ser manso é o meu maior desafio. Eu oro: Deus, me ajuda a ser manso, a falar com calma. Mas quando eu não sou manso, ele não se abre. Ele até fala, mas ele fica com mais raiva ainda. Quando eu sou manso, as palavras entram com suavidade, tem mais efeito. Irmão, nós precisamos aprender a ser mansos um com o outro. Quando você falar com propriedade, com as escrituras, mas falar com mansidão. Ele fala: cuidado para que você não fique mal, você não peque. Quando você vê um pecado assim que te causa indignação, você fica mal também, você não aceita, você quer, como pode? Mas a Bíblia fala: corrija com mansidão. Não pode ser na raiva, não pode ser do jeito que você sente na flor da pele. Alguns precisam respirar, contar até 10, jejuar, orar, tranquilizar em Deus, e aí falar. Irmão, não estou falando de 1, 2 anos para fazer isso. Falando de 1, 2 dias, máximo. Mas mansidão. E ele fala: e carreguem os fardos pesados uns dos outros. Não acha que não é problema seu, nem problema meu. Quem quer amar como Cristo amou, tem que pegar para si. E é duro, irmão. Às vezes você vai entrar numa situação que você nem quer mexer, porque é pesado. Então você vai lá e mexe, aquilo vai aflorando, aí você tem que ir lá no fundo. Isso espiritualmente cansa muito, fisicamente, emocionalmente. Mas nós não vamos fazer, porque me cansa, porque é difícil. Ou eu só vou amar quem é fácil. Eu adoro esse discípulo porque ele não dá problema, ele evangeliza, ele é aberto no coração, ele dá a oferta dele, ele é puro, ele é isso. Glória a Deus, é Jesus Cristo os dois aqui na terra. Não existe. Você era assim no começo. Todo mundo gostava de você, você não dava problema. Você vai ficando velho, os pecados vão aparecendo. Você e eu, nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos de mansidão.
Nós precisamos, eu pensei nessa escritura que fala que ainda que você é pego no pecado, você tem que saber, olha, bom agir com mansidão, com justiça, com firmeza, mas com amor. Paulo fala em 1 Coríntios 13, eu terminei o culto domingo com isso, olha, se não tiver amor não vale nada. Não adianta sermos a igreja mais justa, impecável, com os discípulos ali, ó, aqueles mais que fariseus. Não adianta, se não tiver amor, isso para Deus não vale nada. Então, irmãos, que você reflita, você tem amado. E se você não tem, se arrependa, porque vai fazer um bem enorme para você. Você vai viver o cristianismo muito mais intenso. Como em 1 João, quando ele começa a falar, olha, nós estamos falando das coisas que nós tocamos, para que a nossa alegria seja completa. Nós precisamos alcançar essa alegria plena. Não é fácil, não a alegria plena é estar numa igreja que o louvor é bacana, que a estrutura é ótima, que ninguém pisa na bola com ninguém. Isso é alegria plena. Não é, a gente viu aqui. A alegria plena, irmão, é quando amamos uns aos outros e pagamos o preço por isso. Então que 2013, o seu maior desejo seja isso. Começa já, né? Porque a gente sabe que o mundo vai acabar. Mas ame antes que isso aconteça. E talvez bom momento você tirar com Deus para refletir no seu ano. Isso é importante. Reflita, vê alguns pontos. Talvez se você anotou o que você decidiu ano passado, vê lá o que deu certo, o que não deu, o que era a vontade de Deus, o que não era. E planeje a sua vida e toma decisões e compartilha isso, porque é importante. Quando você compartilha as suas metas, você se compromete com isso também. E peça orações. Então tem muitas coisas que, se você e eu praticarmos bastante intensamente em 2013, nós vamos ser transformados. Nós vamos ver muitos pecados perdoados. Nós vamos ver nossos corações mudados de uma maneira que você nunca provou. E isso é o incrível, isso é o poder que Cristo tem em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, eu não sei se tem algum aviso, tem algum importante, vai ter. Ótimo ano, ótimos que não vão estar lá no Réveillon, que também passa um ano incrível. Boa viagem, orem, amem os seus parentes, cuidem-se, né? Porque há tentações no meio das festas, há muita gente que não sabe o que é amor, e que você seja luz, é o que Jesus nos chama, sermos luz. Obrigado, irmãos. O Davi vai dar uma vida, depois você pode dar.